Fala pessoal, premonição número 11, a você que vai fazer o concurso, a prova de investigador ou escrivão da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Essa série de vídeos aqui é para você. Essa é a premonição número 11, um tema que eu acredito sinceramente que será cobrado no que diz respeito a noções de direito administrativo. Acompanhe na tela comigo. Olha aí. O tópico é atributos do ato administrativo. Por que eu acredito que é um tema quente que vai ser cobrado? Porque é tradicionalmente cobrado esse tema, sobretudo nos concursos de carreira policial. Bom, a primeira observação que eu trouxe para vocês é essa aqui, ó. Número 1, os atributos são também chamados de características. Então, se aparecer na sua prova lá, são atributos do ato administrativo, são características do ato administrativo. Isso é a mesma coisa, tá bom? Tem livros que chamam de atributo, tem livros que chamam de características. Depende do autor da obra, autor do livro. Tópico 2 aqui. Apesar de haver divergência, e graças a Deus não pode cair temas divergentes na nossa prova, mas apesar de haver divergência na doutrina, há 4 atributos ou 4 características que são bastante pacíficos na doutrina. Quais são esses 4 atributos, essas 4 características? Eu trouxe para vocês aqui. Ó. O primeiro atributo é a presunção de que o ato administrativo ele é legítimo, presunção de legitimidade. E a curiosidade é esta, que os autores trazem 2 atributos em um só, presunção de legitimidade ou de veracidade. Olha que interessante, Luiz. Trazem 2 como se fosse um só e eles são a mesma coisa? Na verdade, não são. Pode ser que a sua prova seja um pouco mais maldosa e cobra diferença dentro desse primeiro atributo, presunção de legitimidade ou presunção de veracidade. E aqui eu trouxe a diferença para vocês. Ó. A presunção de legitimidade tem a ver com o quê? Que o ato está, a priori, né, até que se prove o contrário, ele está em conformidade com a lei. Perfeito? Então, presunção de legitimidade quer dizer, em última análise, que o ato administrativo está em conformidade com a lei. Essa é a característica. E a presunção de veracidade é que os fatos alegados por parte do Estado, por parte de seus agentes, presumem serem verdadeiros. Ô Luiz, me dá um exemplo para ficar mais claro na minha cabeça. Por exemplo, digamos que um agente de trânsito, um policial militar, faça uma autuação de trânsito para você, afirmando no auto de infração que viu você conduzindo o veículo sem usar o cinto de segurança. Ok? A administração pública, o Detran, o órgão municipal de trânsito, não vai se perguntar, caramba, será que esse policial militar está certo? Se ele está errado? Se esse ato que ele escreveu aqui é verídico ou não? Não vai se perguntar isso. Por que não vai se perguntar? Vai partir do princípio que aquilo que o policial militar colocou no auto de infração é verídico, é verdade. E por que isso? Por causa desse atributo, por causa dessa característica, presunção de veracidade. Já que tem a presunção de veracidade, acarreta a presunção de legalidade, ou melhor, a presunção de legitimidade. Ora, já que o fato narrado é verdadeiro, eu vou aplicar o direito, ou seja, gerar a infração de trânsito, que é conduzir o veículo sem usar o cinto de segurança. Ou seja, está em conformidade com a lei. Bacana? Então, grave isso. Primeiro atributo, presunção de legitimidade ou de veracidade. Okay? Legitimidade, conformidade com a lei, veracidade, os fatos narrados são a prioristicamente, até que você prove o contrário, serão tidos como verdadeiros. O segundo atributo é imperatividade, que nada mais é que a obrigação, esse atributo que impõe a obrigação, né, independentemente de concordância. Você tem que cumprir, né, a ordem, digamos assim, o conteúdo do ato, independentemente de concordar. Ou seja, e obviamente, né, já que eu sou obrigado a cumprir, mesmo não concordando, obviamente que esse ato depende de de previsão legal. Por que precisa de previsão legal? Na nossa prova pode cair direito constitucional. Lembra do artigo 5º, inciso 2º, que fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei?
Ou seja, o Estado só pode obrigar você e eu a fazer algo se estiver previsto em lei. Então, quando o policial fala assim, olha, desce do seu veículo que eu vou remover o seu veículo. Afinal de contas, o seu veículo não está devidamente licenciado. Você não pagou o IPVA do seu veículo. Você pode falar com o policial assim, ah, não concordo. Você pode até falar, mas vai fazer alguma diferença? Não. Por que não vai fazer diferença? Por causa desse atributo aqui, ó, o atributo da imperatividade. Vou remover o seu veículo e ponto final. Ou seja, a obrigação independe da sua concordância e depende de previsão legal. Está previsto lá nesse caso do meu exemplo, lá no Código de Trânsito Brasileiro, a medida administrativa de remoção do seu veículo, beleza? Terceiro atributo, a autoexecutoriedade. O ato administrativo se autoexecuta, ou seja, nada mais é que a possibilidade imediata e direta da execução desse ato da administração, não precisando, portanto, de ordem judicial. Já pensou se precisasse de ordem judicial? Seria um caos, seria impraticável, né, o Estado, digamos assim, administrar. Imagina, você cometeu infração de trânsito que prevê remoção, mas eu vou entrar com a ação judicial para o juiz determinar a remoção do veículo. Enquanto isso, a gente fica esperando aqui na via pública. Você aí sentado no seu carro e a gente aqui na Blitz. Não faz sentido. Então, os atos administrativos devem ser o quê? Auto-executáveis, ou seja, deve ter a auto-executoriedade como atributo ou como característica. E, por fim, a tipicidade, eu coloquei aqui a Di Pietro. O que é Di Pietro, Luiz? É o nome de uma importante, de uma renomada doutrinadora, né? Escreveu inúmeros livros de direito administrativo, a Maria Zanella Di Pietro, né? Maria Silva Zanella Di Pietro. Ela trouxe esse requisito aqui, ó. Ou melhor, essa característica, esse atributo, que é a tipicidade, que nada mais é que, para cada finalidade que a administração pretende alcançar, deve existir um ato definido em lei. É como se fosse, olha, tipicidade é como se, para cada finalidade que o Estado, que a administração pública quer alcançar, existisse um típico ato específico para aquilo. Pegou? É o mesmo raciocínio do direito penal, né? Tipo penal de homicídio, matar alguém. Aí aqui alguém A matou B. A matar B se adequa ao tipo penal aqui em cima, né? Que é matar alguém. Guardadas as proporções, essa é a lógica aqui do atributo da tipicidade, que a Maria Silva Zanella Di Pietro trouxe. Mas é que ela vinculou a finalidade. Ó. Cada finalidade, o Estado tem a finalidade de praticar tal ato. Então, ele tem que ir lá e falar, para alcançar essa finalidade, esse aqui é o ato correto. Esse aqui é o ato próprio para isso. Princípio da tipicidade, tá bom? E aqui, para finalizar, eu só sugeri uma proposta de mnemônico para você memorizar essas 4 características, esses 4 atributos. Um começa com P de presunção, I de imperatividade, A de autoexecutoriedade e T de tipicidade. Aí fica PATI, PATI, ou ao contrário, TIPA ou PITA, de acordo com a sua criatividade. O importante é você memorizar esses 4 atributos. E deixa a tarefinha para você fazer questões sobre esse tópico, né? Um rascunhozinho e um pequeno resumo, afinal de contas a prova está se avizinhando. Então, pessoal, essa é a premonição, só me engano, de número 11, noções de direito administrativo, atributos do ato administrativo. Eu espero vocês aqui na próxima premonição.